É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Me peço desculpas também ao nosso público, às pessoas que estavam esperando, porque além de São Paulo ser uma cidade tremendamente movimentada e ao mesmo tempo travada, eu também fiquei travado em compromissos profissionais, né? Afinal de Claro. contas, é o que nos mantém, né, doutora? Sim. Acredito que se a doutora e o doutor, os doutores aqui, receberam um chamado de extrema urgência, tem que largar o microfone e correr para acudir, porque, como eu disse, se tem Trabalhamos com a liberdade. se tem profissões que eu respeito, são os médicos e os advogados. Eu respeito todas, mas essas são profissões que eu olho com um carinho muito forte, porque falando hoje assim, você fala dos médicos, nem todo mundo compreende o que é ser médico. O médico anda tão doente quanto a própria saúde pública. E poucas pessoas compreendem o que é ser advogado. E advogados hoje, não podemos deixar criar esse senso comum. Advogados no exercício do seu direito, das suas obrigações, no uso das suas prerrogativas, estão sendo mal interpretados por diversas pessoas, que eu não posso falar da instituição. Porque quem compõe a instituição e quem faz a instituição são pessoas. Então, pessoas com um pensamento um tanto quanto equivocado sobre a profissão ser advogado. É aquilo, né? A maioria fala mal, mas todos precisam, quando a água bate na bunda, né, Ângela? É o advogado que está lá com a balancinha. O advogado que está lá com a balancinha, né? Aconteceu até recentemente com a nossa amiga lá do Rio, a doutora Flávia Frois, né? Que foi violentamente aí numa audiência de um caso super famoso do doutor Jairinho. Foi totalmente desrespeitada no uso das suas prerrogativas, no exercício da sua profissão. É o que nós sofremos ali diariamente. Uma advogada com quase 30 anos de carreira passar por aquela situação constrangedora e aquela violação tremenda na nossa lei federal, no nosso estatuto da OAB, né, doutor Feitosa? Então, é uma situação muito constrangedora e me causa... Imagine para quem está começando, né? Se uma advogada de quase 30 anos está passando por aquele tipo de situação, imagine quem está em seu primeiro ano de advocacia. Certo, doutor Feitosa? Certo. Você que compõe, é membro aí da nossa Comissão de Prerrogativas de São Paulo, sabe o tanto que a gente enfrenta aí as nossas dificuldades no dia a dia. Sim, a profissão ela é muito importante. A gente só vê a necessidade dela quando a gente precisa. A gente passou por 2 anos de pandemia, aí nós notamos o quanto é importante os médicos, os enfermeiros, todo mundo que trabalha na área da saúde, porque eles que lutaram para diminuir o impacto dessa pandemia. E a advocacia é a mesma coisa. O pessoal só lembra do advogado quando ele está em dificuldade, quando está tendo o seu direito desrespeitado. E o advogado é o representante dele que vai lá defender os direitos dele e exigir que a autoridade respeite a lei, né? Lutando contra os abusos do poder público. A lei é o limite do poder estatal. Então a pessoa valoriza muito o advogado quando precisa. Perfeitamente. Exatamente. E o que me causou espécie também, doutora, eu acompanhei um pouco desse episódio, é que todos nós vivemos de exemplo, né? Desde de nossa infância, né? Nós somos criados, né? E desenvolvemos nossa personalidade, o nosso caráter e aquilo que a gente pretende ser a partir de criança, né? Então, a partir do exemplo do mais velho, daquele da família, né? Eu exemplo disso por um bom tempo, eu pude dizer que eu não fui exemplo. Mas depois houve tempo e eu consegui transformar tudo isso em algo diferente. Porque percebi também que hoje, né, até pelas minhas próprias atividades, eu sou um exemplo para algumas pessoas. Eu posso servir de exemplo para algumas pessoas. Eu sou formador de opinião. Se eu não sou formador de opinião, pelo menos eu provoco reflexões. E ter visto aquele episódio com a doutora Frois por uma magistrada é que nos deixa mais perplexos ainda, que é a pessoa detentora, guardiã do direito, né? Que preserva isso e... Totalmente parcial. Totalmente parcial. E aquele embate, isso não é bacana para o direito e para ninguém. Mas vamos falar mais sobre isso. A senhora tem mais propriedade para falar, doutor, os doutores aqui têm mais propriedade. E eu posso, de repente, colocar alguns paralelos de tudo aquilo que eu vivi. Como a doutora bem falou,
A doutora Flávia Frois passou por esse quase tipo... 30 Com anos. quase 30 anos de profissão renomada, defendendo o direito no exercício da sua profissão, passou por esse tipo de constrangimento. Imagina alguém encarcerado, imagina alguém clamando por um atendimento médico, porque o doutor falou muito bem, nós estamos num período ainda, talvez uma endemia, mas nós estamos recentemente saindo de uma pandemia, nós estamos naquela transição. Quantas pessoas foram desassistidas e não tinham advogado para trabalhar? E quantos advogados interferiram para que isso acontecesse? E vamos falar disso, né? É o mesmo ramo. Até as maiores instâncias todas foram acionadas, todo mundo trabalhou em razão também da pandemia, não foi só a saúde pública. Os advogados, as autoridades trabalharam muito para que viabilizasse a vacina, para que viabilizasse processos que dependiam do judiciário para ser aprovado. Então, essa guerra que vivemos foi a quatro mãos. Desde a pessoa que sofre lá na ponta dessa logística, né, dessa pandemia, até as autoridades, desde o judiciário até os médicos, né, e até, inclusive, a autoridade que se fazia... que deveria, né, de alguma maneira, ter se antecipado aos fatos, que é o nosso presidente, né, do nosso país, teve que ser impulsionado por muita luta, por muita gente para que tomasse providência. Então, parabéns novamente às pessoas que trabalham no ramo do direito.